Você sente que conhece a história do Natal, mas algo parece faltar? A verdade chocante é que os nomes dos pais de Maria, Joaquim e Ana, e toda a sua história de fé e sofrimento não estão na Bíblia. Eles vêm de um texto antigo e proibido, e ao ouvi-lo, você descobrirá a origem humana e milagrosa da mulher escolhida para ser a mãe de Deus. Se você acredita que a história é cheia de capítulos escondidos e vozes que merecem ser ouvidas, então você encontrou seu lugar. Nossa história começa não com sinos e anjos em Belém, mas com o silêncio e a tristeza na casa de um homem justo. Havia um homem em Israel, muito rico e piedoso, chamado Joaquim. Ele era da grande tribo de Judá, parte da linhagem de Davi, o rei. Joaquim era um homem de coração generoso. Ele sempre dividia suas posses em 3 partes. Uma parte ele doava para o templo do Senhor. A segunda parte ele dava aos pobres, órfãos e viúvas. A terceira parte ele guardava para si e para as necessidades de sua família. Ele era casado com uma mulher chamada Ana. Eles se amavam profundamente e viviam uma vida de retidão e oração. Mas uma grande tristeza pairava sobre o casamento deles, uma nuvem escura que os envergonhava diante da sociedade. Eles não tinham filhos, pois Ana era estéril. Por 20 anos de casamento, eles oraram por um filho. A cada festival, a cada sacrifício, o pedido era o mesmo. Mas o céu permanecia em silêncio e o ventre de Ana fechado. Em uma cultura que via os filhos como a maior das bênçãos, a esterilidade era vista como um sinal do desfavor divino. Chegou o grande dia do Senhor, uma festa solene em Jerusalém. Joaquim preparou seus presentes e foi ao templo para fazer sua oferenda. Ele se aproximou do altar com um coração cheio de fé, esperando que desta vez suas orações fossem finalmente ouvidas por Deus. Mas enquanto ele se aproximava, um dos escribas do templo, chamado Rubim, o barrou. Rubim olhou para Joaquim com desdém e disse em voz alta para que todos ouvissem: "Não é lícito que você ofereça seus dons primeiro, pois você não gerou descendência em Israel." As palavras foram como facas afiadas. A humilhação foi pública e total. Ser rejeitado no templo, na casa de Deus, por causa de sua condição, quebrou o coração de Joaquim. Todos os olhares na multidão se voltaram para ele, alguns com pena, outros com julgamento. A vergonha o atingiu como um golpe físico, mais doloroso que qualquer ferida. As palavras de Rubim ecoaram em sua mente um julgamento público de sua falha. Ele não era digno. Sua vida de retidão parecia não ter valor algum diante daquela única e visível maldição. Desolado, Joaquim não teve coragem de voltar para casa e encarar sua esposa. Em vez disso, ele se virou e caminhou para longe da cidade. Ele foi para o deserto, para as pastagens onde seus pastores cuidavam de seus rebanhos. Ele decidiu que não voltaria para casa. Ali, no isolamento da natureza, ele montou sua tenda. Ele fez um voto a si mesmo: "Não comerei nem beberei nada. A oração será minha comida e a bebida será meu pranto, até que o Senhor meu Deus olhe para mim." Ele se entregou a um jejum rigoroso. Ele planejou jejuar e orar por 40 dias e 40 noites, assim como Moisés e Elias fizeram nos tempos antigos. Ele esperava que este ato extremo de penitência e súplica pudesse finalmente mover o coração de Deus e remover a sua vergonha diante de todos. Enquanto isso, em sua casa, Ana estava imersa em uma dupla tristeza. Primeiro, a dor de sua própria esterilidade, uma ferida que nunca cicatrizava. E agora, a dor da ausência de seu amado marido, que havia desaparecido sem deixar notícias, aumentando ainda mais o seu sofrimento. Ela chorava dia e noite, sem saber o que havia acontecido com ele. Seus servos não sabiam o que dizer para consolá-la. Sua casa, antes um lugar de paz, tornara-se uma câmara de luto e de incerteza, um lugar muito triste para se viver. Uma de suas servas, chamada Judite, tentou animá-la. "Até quando você vai afligir sua alma? A grande festa do Senhor chegou, e não é permitido lamentar neste dia. Levante-se, lave o rosto e coma." Mas Ana não conseguia encontrar consolo em suas palavras. O coração de Ana estava pesado demais. Ela respondeu à serva: "Deixe-me em paz. Deus me humilhou grandemente.
e não quero celebrar. Ela sentia que sua dor era um abismo tão profundo que nenhuma festa ou celebração poderia preenchê-lo, nem mesmo por um momento. Ela se levantou e foi para o jardim de sua casa buscando um pouco de ar. O dia estava lindo, o sol brilhava, mas a beleza da natureza só servia para aumentar sua dor. Ela olhou ao redor e viu a vida pulsando em todos os lugares, exceto nela. Ela viu um loureiro e sentou-se à sua sombra, derramando seu coração em oração. Ela olhou para o céu e viu um ninho de pardais. Ai de mim, ela chorou. Quem me gerou? A que ventre pertenço? Nasci como uma maldição diante de Israel. Ela olhou para os pássaros no ninho e lamentou. Até as aves do céu são férteis diante de ti, ó Senhor. Elas têm seus filhotes e te louvam. Mas eu sou como uma terra seca, sem vida. Eu não posso te louvar com o fruto do meu ventre. Ela olhou para a terra e chorou. Ai de mim! Até a terra produz seus frutos na estação certa e te bendiz, ó Senhor. Mas eu sou estéril, uma anomalia na tua criação. Sou uma vergonha, ridicularizada e expulsa do templo do meu Deus. Ela olhou para as águas e lamentou. Até as águas do mar são férteis, com peixes que se multiplicam e te glorificam. Mas eu sou solitária e vazia. Sua dor era tão profunda que ela via a bênção da fertilidade em toda a criação, exceto em si mesma. Enquanto ela chorava em sua profunda agonia, um anjo do Senhor apareceu de repente diante dela. A luz que o cercava era brilhante, e sua presença era ao mesmo tempo aterrorizante e reconfortante. Ana ficou assustada, mas o anjo falou com uma voz suave. Ana, Ana, disse o anjo, o Senhor ouviu a sua oração e a sua súplica. Você vai conceber e dar à luz, e a sua descendência será falada em todo o mundo. A promessa era tão grande, tão inesperada, que parecia impossível de acreditar naquele momento. Ana, cheia de uma mistura de medo e esperança, respondeu. Tão certo como vive o Senhor meu Deus, se eu der à luz, seja menino ou menina, eu o oferecerei como um dom ao Senhor meu Deus, e ele o servirá todos os dias de sua vida. O anjo então lhe deu uma instrução. Vá para Jerusalém. Você encontrará seu marido Joaquim no portão da cidade, conhecido como o Portão Dourado. Ele está a caminho de casa, pois um anjo também falou com ele e o consolou. Naquele mesmo momento, no deserto, Joaquim estava no final de seu jejum de 40 dias. Ele estava fraco, mas seu espírito estava cheio de oração. Ele se perguntava se Deus o havia ouvido, se sua penitência havia sido suficiente para alcançar os céus e mudar seu destino. Enquanto ele orava, um anjo do Senhor desceu do céu e parou ao seu lado. A luz divina iluminou a paisagem árida do deserto. Joaquim, disse o anjo, o Senhor Deus ouviu a sua oração. Desça daqui, pois sua esposa, Ana, concebeu em seu ventre. Joaquim ficou maravilhado. A notícia era a resposta a décadas de oração. Seu coração, antes esmagado pela vergonha, agora se encheu de uma alegria indescritível. Ele imediatamente chamou seus pastores e lhes deu ordens para preparar os animais para a viagem de volta. Ele separou 10 cordeiros sem mancha para o Senhor, 12 bezerros para os sacerdotes e os anciãos, e 100 cabritos para todo o povo. Sua primeira reação à boa notícia foi a gratidão, um desejo de oferecer sacrifícios de louvor a Deus que o havia abençoado. Ele partiu do deserto com seus rebanhos, uma jornada que, ao contrário de sua partida, estava cheia de esperança e antecipação. Cada passo o levava para mais perto de casa, de sua esposa e do cumprimento da promessa que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto isso, Ana, seguindo as instruções do anjo, também se dirigiu a Jerusalém. Ela chamou suas servas e lhes disse para se prepararem. A tristeza havia deixado seu rosto, substituída por um brilho de esperança e fé. Ela se vestiu com suas melhores roupas como uma noiva. Ela chegou ao portão da cidade e ficou ali esperando com o coração batendo forte. Ela observava a multidão, procurando o rosto de seu amado marido. Ela confiava na palavra do anjo, mas a espera era cheia de uma doce ansiedade e de grande alegria. Então, ela o viu.
Joaquim estava vindo ao longe com seus rebanhos. Seus olhos se encontraram através da multidão. Ana correu em direção a ele, e Joaquim, ao vê-la, também apressou o passo. A longa separação e a tristeza estavam prestes a terminar para os dois. Eles se encontraram no portão. Ana correu e se jogou em seu pescoço, abraçando-o com força. Agora eu sei que o Senhor Deus me abençoou grandemente, ela disse, pois eis que a viúva já não é viúva, e a que era estéril conceberá em seu ventre. Joaquim, por sua vez, a abraçou. A alegria de vê-la, de saber que a promessa era verdadeira para ambos, encheu seu coração. Ele também sabia que Deus havia perdoado seus pecados e atendido ao desejo mais profundo de seu coração. A vergonha havia sido removida para sempre. Aquele encontro no Portão Dourado tornou-se um símbolo de esperança, de orações respondidas e da fidelidade de Deus. Foi o momento em que a tristeza se transformou em alegria e a esterilidade deu lugar à promessa de uma vida nova, que mudaria o curso da história. Juntos eles voltaram para casa. No dia seguinte, Joaquim fez suas oferendas no templo. Ele apresentou seus sacrifícios e os sacerdotes o abençoaram. A vergonha que ele sentiu naquele mesmo lugar foi substituída pela honra. Agora ele era um homem abençoado por Deus. Ele voltou para sua casa justificado e esperou o tempo determinado. Os meses se passaram e a promessa do anjo começou a se manifestar visivelmente. A esperança de 20 anos estava se tornando uma realidade no ventre de Ana, para a alegria de todos. Quando o tempo de Ana se completou, ela deu à luz, não a um filho homem, como talvez esperassem, mas a uma filha. Uma menina que, desde o seu primeiro suspiro, era diferente, especial e destinada a um propósito muito maior do que eles poderiam imaginar naquele momento. Ana perguntou à parteira, "O que eu dei à luz?" A parteira respondeu, "Uma menina." Então Ana disse, "Minha alma foi engrandecida neste dia." Ela deitou sua filha no berço, sentindo uma paz e uma alegria que nunca havia experimentado antes em toda a sua vida. Quando os dias de sua purificação terminaram, de acordo com a lei, Ana deu de mamar à criança, e ela a chamou pelo nome de Maria, um nome simples, comum, mas que em breve se tornaria o nome mais reverenciado e amado da história da humanidade. A casa de Joaquim e Ana, antes um lugar de silêncio e tristeza, agora estava cheia do som do choro de um bebê e do riso de pais felizes. A maldição havia sido quebrada. A bênção havia chegado de uma forma que eles nunca poderiam ter previsto. Maria crescia a cada dia, e a força do Senhor estava com ela. Mesmo quando bebê, havia uma graça especial em sua presença. Seus pais a amavam mais do que tudo e a protegiam, sabendo que ela era um presente precioso, uma resposta milagrosa às suas orações. Ana, lembrando-se de seu voto ao anjo, criou a criança com um cuidado especial. Ela sabia que Maria não pertenceria apenas a eles. Ela pertencia a Deus, e seu destino estava ligado ao templo e ao serviço divino, como ela mesma havia prometido em seu coração. Ela transformou o quarto da menina em um santuário. Ela não permitia que nada comum ou impuro entrasse ali, e ela convocou as filhas dos hebreus que eram sem mancha para serem suas companheiras, para que a criança fosse criada em um ambiente de pureza. Quando Maria completou seu primeiro ano, Joaquim deu um grande banquete. Ele convidou os sacerdotes, os escribas e todo o conselho de anciãos de Israel. A celebração era para agradecer a Deus e apresentar a criança milagrosa à comunidade que os havia visto sofrer. Joaquim trouxe a menina aos sacerdotes e eles a abençoaram, dizendo, "O Deus de nossos pais abençoe esta criança e lhe dê um nome que seja para sempre renomado em todas as gerações." E todo o povo respondeu com um sonoro amém, amém, para a bênção. Então ele a levou aos sumos sacerdotes, e eles também a abençoaram, dizendo, "Ó Deus das alturas, olhe para esta criança e a abençoe com a bênção suprema, uma bênção que não terá sucessora, uma bênção que mudaria o mundo." Ana, cheia de alegria, pegou sua filha e a levou de volta para o santuário de seu quarto. Ela cantou um cântico de louvor ao Senhor, agradecendo por ter removido a vergonha de sua esterilidade e por lhe ter dado um fruto de justiça tão especial.
O tempo passava, e a menina crescia em sabedoria e graça. Quando ela completou 2 anos, Joaquim disse a Ana: "Vamos levá-la ao templo do Senhor, para que possamos cumprir o voto que fizemos, para que o Senhor não se zangue conosco e nosso dom seja inaceitável." Mas Ana respondeu com sabedoria: "Vamos esperar até que ela complete 3 anos. Assim, ela não sentirá a falta de seu pai ou de sua mãe quando a deixarmos." Ela queria que a transição fosse o mais suave possível para a pequena criança, um ato de amor maternal. Joaquim concordou com a sabedoria de sua esposa. E assim eles esperaram. Eles passaram mais um ano com sua amada filha, aproveitando cada momento, sabendo que o tempo deles juntos, como uma família comum, estava chegando ao fim, para o plano de Deus. Eles a prepararam para o dia em que ela deixaria a casa deles para viver na casa de Deus. Contaram-lhe histórias das Escrituras, ensinaram-lhe as orações e a encheram de amor, para que ela estivesse pronta para o seu destino único e sem precedentes. Finalmente o dia chegou. Maria completou 3 anos de idade. Joaquim e Ana sabiam que era hora de cumprir sua promessa, de entregar seu tesouro mais precioso ao serviço do Senhor. Seria um dia de alegria e de despedida, um sacrifício de amor. Joaquim convocou as jovens virgens hebraicas para acompanhá-los. Ele lhes deu lâmpadas de óleo e as acendeu. A procissão seria uma celebração de luz, simbolizando a pureza da criança que estava sendo oferecida e a luz que ela traria ao mundo um dia. Eles se prepararam para a jornada até Jerusalém. Seria a última viagem de Maria com seus pais. Ela estava prestes a deixar o pequeno santuário de seu quarto para entrar no grande santuário de sua nação, o templo do Deus Altíssimo, o centro do mundo. A pequena criança, nascida do milagre e criada no amor, estava no limiar de seu destino. Sua vida no templo seria diferente de qualquer outra. Ela estava sendo preparada para um papel que ninguém, nem mesmo seus pais amorosos, poderia prever naquele momento tão especial. A procissão partiu para Jerusalém. Uma pequena criança de 3 anos, rodeada por virgens puras com suas lâmpadas acesas, caminhava em direção ao seu novo lar. Seus pais, Joaquim e Ana, a acompanhavam com uma mistura de orgulho, tristeza e uma fé inabalável no plano de Deus. Ao chegarem aos degraus do templo, um lugar imponente e sagrado, os sacerdotes vieram recebê-la. O sumo sacerdote a acolheu em seus braços, a beijou e proferiu uma bênção sobre ela. "O Senhor engrandeceu o teu nome por todas as gerações. Por teu intermédio, ele revelará a redenção." Ele então a colocou no 3º degrau do altar do sacrifício. E naquele momento, algo milagroso aconteceu. A pequena Maria, cheia de uma graça divina, não chorou nem hesitou. Em vez disso, ela dançou com seus pezinhos e toda a casa de Israel a amou. Seus pais, tendo cumprido seu voto, voltaram para casa. Seus corações estavam ao mesmo tempo vazios pela ausência e cheios pela certeza de que haviam feito a coisa certa. Eles haviam devolvido o presente de Deus ao próprio Deus, confiando em sua providência para o futuro. Maria, no entanto, não foi deixada sozinha. Ela foi criada no templo junto com as outras virgens consagradas ao serviço divino. Mas desde o início ficou claro que ela era especial, diferente de todas as outras. Havia uma santidade que irradiava dela, mesmo em sua tenra idade. O texto antigo nos conta um detalhe extraordinário sobre sua vida ali. Ela era alimentada não com comida comum, mas recebia seu sustento diretamente da mão de um anjo. Todos os dias, um mensageiro celestial lhe trazia comida, um pão divino que nutria seu corpo e sua alma. Sua rotina era de oração e trabalho sagrado. Ela aprendia as Escrituras, cantava os salmos e passava suas horas em contemplação. Sua principal tarefa, junto com as outras virgens, era tecer as cortinas para o templo, os grandes véus que separavam os pátios sagrados. Ela cresceu em um ambiente de pura devoção. O mundo exterior, com suas preocupações e pecados, não a tocava. Ela vivia em um santuário, protegida e nutrida pelo divino. Sua pureza era preservada de uma forma única, preparando-a para seu destino inimaginável e grandioso. Os anos se passaram. A pequena menina se tornou uma jovem donzela. Sua beleza crescia,
mas era superada por sua graça e sua sabedoria. Todos os sacerdotes e todos que a conheciam no templo a amavam e a admiravam por sua piedade e por seu espírito gentil. Ela se tornou um exemplo para as outras virgens. Sua devoção era total, seu coração pertencia completamente a Deus. Ela não conhecia outro pai senão Deus, nenhum outro lar senão o templo, nenhum outro amor senão o serviço sagrado ao qual fora dedicada por seus pais. Mas quando Maria completou 12 anos, um problema surgiu. De acordo com a lei e o costume, uma jovem que atingia a puberdade não podia mais residir no Santo dos Santos. Havia o risco de que ela pudesse, inadvertidamente, profanar o lugar sagrado com o fluxo de sangue. Os sacerdotes se reuniram em conselho, preocupados. O sumo sacerdote, que a tradição identifica como Zacarias, o futuro pai de João Batista, estava aflito. O que faremos com ela? Ela é uma consagrada a Deus. Não podemos simplesmente mandá-la embora para se casar como as outras. Eles sabiam que ela era um tesouro único, uma responsabilidade sagrada. Enviá-la para o mundo sem proteção parecia uma traição ao voto de seus pais e à vida santa que ela levava. Eles precisavam de uma solução, uma que honrasse a Deus e protegesse a jovem. O conselho decidiu buscar a orientação divina. Eles se prostraram em oração, pedindo a Deus que lhes mostrasse o que fazer. Como poderiam cuidar desta Virgem do Senhor de uma maneira que fosse agradável aos seus olhos? A responsabilidade era muito grande para eles decidirem sozinhos. Enquanto Zacarias orava dentro do Santo dos Santos, um anjo do Senhor apareceu a ele. O anjo lhe deu instruções claras e precisas. Zacarias, saia e reúna todos os viúvos do povo, que cada um traga uma vara. O Senhor revelará um sinal. O sinal indicaria a quem a virgem deveria ser confiada, não como uma esposa no sentido comum, mas como uma protegida. Ela seria entregue aos cuidados de um homem justo que respeitaria seu voto de virgindade e a guardaria em sua casa. A solução viria do próprio Deus. Imediatamente, o sumo sacerdote enviou arautos por toda a Judéia. A mensagem foi proclamada em cada cidade e aldeia. Todos os viúvos de Israel deveriam se apresentar no templo, cada um trazendo sua vara ou cajado. A ordem era urgente e vinha do alto sacerdote. De toda parte os homens começaram a chegar, velhos, jovens, de todas as condições sociais. Entre eles havia um carpinteiro da cidade de Nazaré, um homem já idoso chamado José. Ele era um viúvo e tinha filhos já crescidos de seu primeiro casamento, que já haviam se casado. José ouviu o chamado, mas hesitou. Ele se sentia velho demais para assumir tal responsabilidade. Eu tenho filhos e sou um homem velho, enquanto ela é uma menina. Serei motivo de chacota em Israel se, na minha idade, pegar uma jovem para cuidar. Então, ele pegou sua vara, mas decidiu não ir. Ele pensou em simplesmente ignorar a convocação. Mas a ordem era clara, e a desobediência ao sumo sacerdote era um assunto sério. Com o coração pesado e relutante, ele finalmente se juntou à multidão que se dirigia a Jerusalém. No templo, uma grande assembleia de viúvos se formou. Zacarias, o sumo sacerdote, saiu para encontrá-los. Ele explicou a situação e coletou as varas de cada um dos homens presentes. Ele juntou todas as varas, incluindo a de José, que a entregou com certa relutância. O sacerdote levou o feixe de varas para dentro do Santo dos Santos. Ele as colocou diante do altar e orou fervorosamente, pedindo a Deus que mostrasse o sinal prometido. Ele pediu que Deus revelasse claramente qual daqueles homens era o escolhido para a sagrada tarefa. Após sua oração, ele saiu e começou a devolver as varas uma por uma a seus respectivos donos. Cada homem pegava sua vara de volta e a examinava, esperando ver algum sinal, algum milagre. Mas nada acontecia. Vara após vara, a normalidade permanecia. A tensão crescia no pátio. Talvez Deus não tivesse respondido. Talvez a oração não tivesse sido ouvida. Os homens começaram a murmurar entre si, confusos. O sacerdote devolveu todas as varas que havia pego, mas nenhum sinal apareceu para indicar o homem escolhido. José, em sua humildade ou talvez em seu desejo de não ser escolhido, não havia se adiantado para pegar sua vara. Ele ficou para trás,
na multidão. O sacerdote, ao terminar a distribuição, percebeu que havia uma vara sobrando, mas não sabia a quem pertencia. "Onde está a vara que falta?" alguém perguntou. Foi então que se lembraram de José, o carpinteiro idoso que parecia não querer estar ali. Eles o chamaram, e ele se adiantou timidamente para receber o que era seu. Ele era o último homem. No exato momento em que a mão de José tocou sua vara seca, um milagre aconteceu diante dos olhos de todos. Uma pomba, branca e pura, saiu voando da ponta da vara. Ela não voou para o céu, mas circulou e pousou suavemente sobre a cabeça de José. Um suspiro coletivo de espanto percorreu a multidão. O sinal era claro, inconfundível e público. Deus havia feito sua escolha de uma maneira que não deixava margem para dúvidas. O humilde e relutante carpinteiro de Nazaré era o escolhido para aquela importante missão. O sumo sacerdote se virou para José e declarou: "Você foi escolhido pela sorte para receber e guardar a Virgem do Senhor." A responsabilidade que José tanto temia, agora, era sua, por decreto divino. Não havia como recusar a ordem do sacerdote e o sinal dos céus. José, no entanto, ainda protestou. Ele repetiu suas preocupações. "Eu tenho filhos e sou velho, e ela é uma menina. Temo me tornar motivo de riso para os filhos de Israel." Sua humildade e seu senso de inadequação eram profundos, mas o sacerdote insistiu. Zacarias o repreendeu gentilmente, mas com firmeza. "Tema ao Senhor, seu Deus, José", disse ele. "Lembre-se do que Deus fez a Datã, Abirão e Coré, como a terra se abriu e os engoliu por causa de sua contradição. Não se oponha à vontade de Deus." As palavras do sumo sacerdote o encheram de temor. José percebeu que não podia lutar contra um decreto celestial. Ele aceitou a responsabilidade que lhe foi confiada, embora seu coração estivesse cheio de apreensão. Ele era agora o guardião de Maria, a criança do templo. Ele se aproximou de Maria. A jovem de 12 anos, que vivera toda a sua vida no templo, olhou para o homem idoso que agora seria seu protetor. Havia uma solenidade no momento, a união de duas almas que seriam centrais no maior evento da história humana. José a recebeu sob seus cuidados. Ele a levou do templo, o único lar que ela conhecia, para sua própria casa. A transição deve ter sido estranha para ela, deixar o santuário sagrado para viver na modesta casa de um carpinteiro em uma pequena aldeia da Galileia. Ao chegarem em casa, José falou com ela: "Eis que te recebi do templo do Senhor. Agora eu te deixo em minha casa, pois preciso ir trabalhar em minhas construções. O Senhor estará contigo." Ele a deixou aos cuidados de sua família e partiu para o trabalho. A vida de Maria mudou drasticamente. Ela trocou os grandes pátios do templo por uma casa simples, trocou a companhia das virgens consagradas pela vida em uma aldeia, mas ela trouxe consigo a santidade e a devoção que cultivou durante toda a sua infância, sua marca registrada. Enquanto José estava fora trabalhando, Maria permaneceu em casa. Ela não estava ociosa. Ela pegou a púrpura e o escarlate que trouxera do templo e começou a fiar. O trabalho manual, aprendido no serviço divino, agora continuava em seu novo lar, com grande alegria. Mas o tempo de tranquilidade estava prestes a ser interrompido por outro evento celestial. O propósito para o qual Maria havia sido tão cuidadosamente preparada desde antes de seu nascimento estava prestes a ser revelado. O céu estava prestes a intervir em sua vida mais uma vez. Um dia, enquanto estava concentrada em seu trabalho, ela decidiu pegar um cântaro para ir buscar água. Era uma tarefa doméstica comum, algo que ela provavelmente nunca havia feito no templo. Ao sair, ela deu um passo em direção a um destino extraordinário. Enquanto se dirigia à fonte, ela ouviu uma voz. A voz a chamou pelo nome, mas não havia ninguém por perto. Ela olhou para a direita e para a esquerda, procurando a origem da voz, mas não viu ninguém. Assustada, ela voltou correndo para dentro de casa. Ela deixou o cântaro de lado e, tremendo, pegou novamente seu trabalho de fiação. Ela se sentou em sua cadeira, tentando entender o que havia acontecido. A voz ainda ecoava em seus ouvidos, uma presença invisível que a havia chamado, enchendo-a de medo e de curiosidade.
E foi então, naquele momento de quietude e apreensão, dentro da modesta casa de José, que o anjo do Senhor apareceu diante dela em sua forma visível. Ele não era mais apenas uma voz, mas uma presença luminosa, um mensageiro do Altíssimo, com uma notícia que mudaria o mundo. O anjo Gabriel entrou e parou diante dela. Maria, ao vê-lo, ficou muito perturbada com sua aparência e com as palavras que ele estava prestes a dizer. Ela não conseguia entender que tipo de saudação extraordinária poderia ser aquela, que vinha de um ser celestial. A jovem, que fora alimentada por anjos no templo, agora se encontrava face a face com o príncipe dos anjos. A preparação de sua vida inteira a havia levado a este momento singular. A conversa que se seguiria seria a mais importante da história da humanidade. O anjo lhe disse para não temer, pois ela havia encontrado graça diante de Deus. A menina que nasceu de pais estéreis, a criança que dançou no altar, a virgem guardada por um milagre, estava prestes a receber a maior de todas as bênçãos. Ele lhe revelaria seu papel no plano divino da salvação. Ela, a humilde Virgem de Nazaré, seria a porta pela qual o céu entraria na terra. Seu ventre, preservado em pureza, se tornaria a morada do Filho do Altíssimo, o Salvador de todos. A escolha de José como seu guardião agora fazia todo o sentido. Deus havia escolhido um homem justo e idoso, que a protegeria e respeitaria seu status único, servindo como uma testemunha terrena do milagre celestial que estava prestes a acontecer em sua vida. A vara seca de José que floresceu foi um símbolo do que estava por vir. Do mesmo modo, o ventre estéril de Ana deu fruto, e agora o ventre virgem de Maria também daria fruto, não pela vontade do homem, mas pelo poder do Espírito Santo. A história de sua infância, contada neste evangelho antigo, serve como um prelúdio. Cada evento, desde o sofrimento de seus pais até sua vida no templo, foi um passo divinamente orquestrado, preparando o vaso perfeito para conter o tesouro mais precioso do universo, o próprio Deus. Sua pureza, guardada com tanto cuidado, era essencial. Sua devoção, cultivada desde a infância, era o terreno fértil. Sua vida, separada do mundo, a tornou um jardim fechado, pronto para receber a semente divina, que nela seria plantada para a salvação de todos. Agora, com o anjo Gabriel diante dela, o propósito de tudo isso seria revelado. O sim que ela estava prestes a dar não seria apenas a resposta de uma jovem assustada, mas o clímax de uma vida inteira de preparação e de entrega total a Deus. A narrativa nos mostra que Deus prepara seus instrumentos com muito cuidado e ao longo de muito tempo. A história da salvação não começou na manjedoura, mas muito antes, com a oração de um casal idoso e o nascimento milagroso de sua filha, chamada Maria. O zumbido da roca de fiar foi silenciado pelo som da voz de um anjo. O fio de púrpura em suas mãos seria trocado pelo fio da realeza divina que ela teceria em seu próprio corpo. A vida tranquila da jovem estava prestes a se tornar o centro de uma tempestade divina. José, seu protetor, estava longe, ocupado com suas construções. Ele não fazia ideia do encontro milagroso que estava acontecendo em sua casa. Ele logo seria lançado em sua própria crise de fé, um teste que exigiria a mesma intervenção divina para ser resolvido. A história agora se concentraria no diálogo entre a Virgem e o anjo, um momento de poder e decisão que selaria o destino do mundo. A pequena dançarina do templo estava agora no centro do palco cósmico, pronta para desempenhar seu papel principal, o maior de todos. O anjo Gabriel, de pé na humilde casa, falou com uma voz que era ao mesmo tempo poderosa e gentil. «Não tenha medo, Maria», ele disse, «pois você encontrou graça diante do Senhor de todas as coisas». A saudação celestial acalmou o coração assustado da jovem virgem. «Você conceberá por meio de sua palavra», continuou o anjo, «e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e ele salvará o seu povo dos pecados que cometeram no mundo». Maria ouviu a promessa impossível. Sua mente, moldada pela pureza do templo, tentou compreender. Ela perguntou ao anjo, não com dúvida, mas com uma necessidade de entender. «Conceberei eu do Deus vivo,
E darei à luz como toda mulher dá à luz de forma natural? Sua pergunta era sobre a natureza de sua consagração. Ela era uma virgem dedicada a Deus. Como poderia ter um filho da maneira comum? O anjo percebeu a profundidade de sua pergunta e lhe deu uma resposta que transcendia as leis da natureza e do mundo. Não será assim, Maria, respondeu o anjo, pois o poder do Senhor a cobrirá com a sua sombra. Portanto, aquele que nascer de você será santo, o Filho de Deus. A concepção não seria um ato humano, mas um milagre divino, uma criação direta do Espírito. E para fortalecer sua fé, o anjo lhe deu um sinal. Eis que sua parenta Isabel, que todos chamavam de estéril, também concebeu um filho em sua velhice. Este é o 6º mês para ela, pois para Deus nada é impossível de se realizar. A fé de Maria se acendeu com a notícia. A promessa e o sinal encheram seu coração de uma confiança absoluta. Ela se curvou em humildade e aceitação. Com uma voz firme, ela deu a resposta que o céu esperava ouvir de sua boca, sua maior bênção. Eis aqui a serva do Senhor, disse ela. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Com esse sim, ela abriu seu ser para o plano divino. Ela consentiu em se tornar a portadora de Deus, a arca da nova aliança, o portal para a salvação. Tendo cumprido sua missão, o anjo Gabriel partiu dela. Maria ficou sozinha novamente, mas o mundo inteiro havia mudado. A presença de Deus estava agora crescendo dentro dela, um segredo sagrado guardado em seu ventre, um milagre que ela precisava processar em seu coração. Ela fiou a púrpura e o escarlate que os sacerdotes lhe deram, e os levou ao templo. Ao entregar o trabalho, o sumo sacerdote a abençoou, sem saber do milagre maior que havia acontecido. Maria, no entanto, guardou o segredo, ponderando tudo em silêncio. Pensando em sua parenta Isabel e no sinal que o anjo lhe dera, Maria sentiu um desejo de ir visitá-la. Ela arrumou suas coisas e partiu apressadamente para a região montanhosa da Judéia, para a cidade onde Zacarias e Isabel moravam e viviam. A jornada foi longa, mas seu coração estava leve. Ela carregava a melhor das notícias, não apenas a sua, mas a de Isabel também. Era uma jornada para compartilhar um milagre, para encontrar consolo e compreensão em alguém que também havia sido tocada pelo impossível. Ao chegar à casa de Zacarias, ela bateu à porta. Isabel veio recebê-la. No momento em que Maria saudou sua prima, algo extraordinário aconteceu. O bebê no ventre de Isabel, o futuro João Batista, saltou de alegria ao ouvir a voz da mãe de seu Senhor. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem esta honra, que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Uma profecia confirmava a identidade do bebê. Ela continuou explicando o milagre que sentira. Pois no instante em que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses. Foi um tempo de comunhão sagrada, 2 mulheres compartilhando o segredo de seus filhos milagrosos. Elas se apoiaram, oraram juntas e se alegraram na fidelidade de Deus, que as havia abençoado de forma tão grandiosa. Com o passar do tempo, a gravidez de Maria começou a se tornar aparente. A cada dia seu ventre crescia. Ela sabia que precisava voltar para casa, para Nazaré, e enfrentar a realidade de sua situação. O segredo não poderia ser guardado para sempre, e a parte mais difícil estava por vir. Ela se despediu de Isabel e voltou para sua casa. Ela tinha 16 anos de idade. Ao chegar, ela se escondeu dos filhos de Israel, tentando adiar o inevitável, o momento em que sua condição seria descoberta. Ela sabia que enfrentaria suspeita, julgamento e grande perigo. José, o carpinteiro, estava fora, trabalhando em construções em uma cidade vizinha. Ele havia partido pouco depois de receber Maria em sua casa. O texto antigo diz que ele esteve ausente por cerca de 6 meses. Ele não sabia de nada do que havia acontecido. Finalmente, seu trabalho terminou e ele voltou para casa.
Ao entrar, ele encontrou Maria e ficou chocado ao ver que ela estava visivelmente grávida. O homem justo e idoso, que havia relutantemente aceitado ser seu guardião, agora enfrentava o que parecia ser a maior das traições. Ele ficou paralisado. A confusão e a dor tomaram conta dele. Ele jogou-se no chão, lamentando e chorando amargamente. Ele se perguntava como aquilo poderia ter acontecido sob seu teto, sob sua proteção. Ele se sentia um fracasso, um tolo enganado, um velho traído. Que fiz eu? Ele se perguntava. Recebi esta virgem do templo do Senhor e não a guardei. Quem armou esta cilada para mim? Quem cometeu esta maldade em minha casa e profanou a virgem? A história da queda de Adão veio à sua mente. Ele se levantou do chão e chamou Maria. Sua voz era uma mistura de raiva, dor e profunda tristeza. Por que você fez isso? Você que foi criada no Santo dos Santos. Por que humilhou sua alma, esquecendo-se do Senhor seu Deus? Ele exigia uma explicação. Maria, no entanto, apenas chorava. Ela não conseguia explicar o que era inexplicável para a lógica humana. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela manteve sua inocência, jurando pelo nome de Deus. Tão certo como vive o Senhor meu Deus, eu sou pura e não conheci homem algum. Suas palavras não o consolaram. A evidência diante de seus olhos era muito forte. De onde vem, então? O que está em seu ventre? Ele perguntou. Mas ela não tinha resposta, exceto repetir. Tão certo como vive o Senhor meu Deus, não sei como isso aconteceu. O medo tomou conta de José. Ele estava em um dilema terrível. Se ele a denunciasse, a lei de Moisés era clara. Ela seria julgada como adúltera e apedrejada até a morte. Mas se ele a escondesse, ele seria cúmplice do pecado, violando a lei de Deus. Ele passou a noite em agonia, sem conseguir dormir. O que devo fazer com ela, ele pensava. Ele era um homem justo, um homem de compaixão. A ideia de expô-la à vergonha pública e a uma morte terrível era insuportável para ele, apesar de sua dor. Ele então tomou uma decisão. Eu a mandarei embora secretamente. Ele planejou terminar o noivado discretamente, sem alarde, permitindo que ela fosse para outro lugar e tivesse seu filho em segredo. Era a solução mais misericordiosa que ele conseguiu encontrar para o problema. Com essa decisão em mente, o sono finalmente o venceu. E em seu sono, ele teve um sonho. Um anjo do Senhor lhe apareceu, assim como havia aparecido a Maria. A intervenção divina era necessária mais uma vez para guiar a Sagrada Família através da crise. José, filho de Davi, disse o anjo, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois aquele que nela foi gerado é do Espírito Santo. As palavras do anjo foram diretas, abordando a raiz do medo e da dúvida de José de forma imediata. O anjo continuou explicando o plano divino. Ela dará à luz um filho, e você o chamará pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo deu a José um papel ativo, o de nomear a criança, estabelecendo-o como seu pai legal. José acordou de seu sono. O peso que esmagava seu coração havia desaparecido. A dúvida foi substituída por uma fé renovada e uma alegria profunda. Ele entendeu que não havia sido traído, mas que havia sido escolhido para ser uma testemunha do maior dos milagres. Ele glorificou o Deus de Israel, que lhe havia concedido esta graça. Ele entendeu o quão tolo havia sido por duvidar. Agora, ele via Maria não como uma pecadora, mas como a portadora de uma promessa divina, uma mulher santa e escolhida por Deus. Ele se levantou, cheio de um novo propósito. Ele não a mandaria embora. Em vez disso, ele a protegeria com sua própria vida. Ele a guardaria, e ao filho que ela carregava, cumprindo o papel para o qual o sinal da pomba o havia designado. Ele foi até Maria e, sem dúvida, pediu perdão por sua suspeita. O mal-entendido entre eles foi curado pela revelação divina. Eles agora estavam unidos no segredo sagrado, duas almas humildes encarregadas de cuidar do Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Mas a aprovação deles ainda não havia terminado. A gravidez de Maria, que já estava no 6º mês, não podia mais ser escondida dos olhos curiosos dos vizinhos. O segredo,
agora compartilhado entre José e Maria, estava prestes a se tornar um escândalo público em Nazaré. A notícia chegou aos ouvidos dos sacerdotes. Um escriba chamado Anás foi visitar José e se deparou com a chocante realidade. Ele viu Maria, a virgem do templo, com o ventre crescido. Ele correu de volta ao sumo sacerdote para relatar o que havia visto. "Que grande pecado você cometeu, José", disse Anás ao sumo sacerdote. "Você profanou a virgem que recebeu do templo. Você a desposou secretamente e não declarou aos filhos de Israel." A acusação era grave e exigia uma investigação formal por parte das autoridades. O sumo sacerdote enviou oficiais para prender José e Maria e trazê-los para julgamento. A crise privada estava prestes a se tornar um tribunal público. O casal teria que enfrentar a lei e a suspeita de toda a comunidade. Sua fé seria testada mais uma vez. Eles foram levados perante o conselho dos anciãos. O sumo sacerdote os interrogou severamente. "Maria, por que você fez isso? Por que rebaixou sua alma? Você não ouviu a voz de Deus em sua dança no altar?" A acusação era de um sacrilégio terrível. Maria mais uma vez chorou amargamente, repetindo sua única defesa. "Tão certo como vive o Senhor meu Deus, sou pura diante dele, e não conheci homem algum." Mas suas palavras, diante da evidência visível de sua gravidez, soavam vazias para os juízes. Então, o sumo sacerdote se voltou para José. "Por que você fez isso?" ele perguntou. José respondeu com a mesma sinceridade. "Tão certo como vive o Senhor meu Deus, sou puro no que diz respeito a ela." Ele também afirmou sua inocência na questão. O sumo sacerdote não acreditou neles. Seus juramentos não podiam apagar o fato da gravidez. Ele os acusou de mentir para proteger um ao outro. Ele decidiu que eles deveriam passar por um antigo ritual, uma prova para determinar a verdade ou a falsidade. Este ritual era conhecido como a prova da água amarga da prova, um teste descrito no livro de Números para uma mulher suspeita de adultério. Era uma provação temida, que se acreditava revelar a culpa ou a inocência através de um julgamento divino e direto. O sacerdote lhes deu a água para beber. Primeiro a José, depois a Maria. A crença era que, se fossem culpados, a água amaldiçoada lhes causaria um mal físico visível. Se fossem inocentes, nada lhes aconteceria, provando que estavam dizendo a verdade sobre tudo. José bebeu a água e foi enviado para a região montanhosa. Os sacerdotes o observaram, esperando ver algum sinal de maldição. Mas ele voltou perfeitamente são, sem nenhum mal. A primeira parte do teste havia terminado, e José foi considerado inocente do pecado. Agora era a vez de Maria. Com o coração cheio de fé, mas sem dúvida tremendo, a jovem virgem grávida bebeu a água amarga da prova. Ela também foi enviada para as montanhas, enquanto todo o conselho observava, esperando o veredito de Deus sobre ela. Ela também voltou completamente ilesa. Nenhum mal a atingiu. O povo que observava ficou maravilhado. Não havia sinal de culpa. O milagre de sua inocência foi tão público quanto a acusação havia sido. A prova divina havia falado mais alto que a suspeita humana. O sumo sacerdote, vendo o resultado, não teve escolha a não ser declará-los inocentes. "Se o Senhor Deus não manifestou o pecado de vocês, então eu também não os condeno." Ele os dispensou, e eles puderam finalmente voltar para casa justificados e em paz. José pegou Maria e voltou para sua casa, regozijando-se e louvando o Deus de Israel pelo livramento. A provação pública havia terminado. A reputação deles foi restaurada. Agora eles podiam esperar o nascimento da criança com a bênção da comunidade, que testemunhou o milagre. A história da água amarga, contada neste evangelho, serviu para reforçar uma crença central para os primeiros cristãos: a pureza e a virgindade perpétua de Maria. Ela foi testada pela própria lei e provada inocente pelo próprio Deus, calando todas as acusações. Agora, com a inocência deles publicamente estabelecida, a narrativa se move em direção ao evento final e culminante. A paz em Nazaré seria curta, pois um decreto de um imperador distante em Roma colocaria a Sagrada Família na estrada mais uma vez,
em direção a Belém. O tempo do nascimento estava se aproximando. O Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo e protegido através de provações humanas e divinas, estava prestes a entrar no mundo. O palco estava montado para o cumprimento das antigas profecias sobre o lugar de seu nascimento. José e Maria, agora unidos em sua missão sagrada, se prepararam para a jornada. Eles não sabiam exatamente o que os esperava, mas sua fé, forjada no fogo da dúvida e do julgamento, era agora inabalável. Eles confiariam em Deus a cada passo do caminho. A pequena e tranquila Nazaré havia sido o palco de encontros angelicais, crises de fé e julgamentos públicos. Agora, a história se moveria para o sul, para a cidade de Davi, onde o descendente de Davi nasceria, não em um palácio, mas em um lugar humilde. O carpinteiro idoso e a jovem virgem, um casal improvável reunido pela vontade de Deus, tornaram-se os guardiões do maior tesouro do céu. Sua obediência e fé permitiram que o plano de salvação avançasse, apesar dos obstáculos e da incompreensão humana. A dúvida de José, em particular, serve como um ponto de conexão para todos nós. Sua luta para acreditar no impossível é uma luta que muitos enfrentam, e sua aceitação final, guiada pela revelação, é um modelo de como a fé pode superar a lógica e a razão. A história completa, com seus detalhes ricos e humanos, nos mostra a bagunça e a beleza do envolvimento de Deus com a humanidade. Anjos aparecem, mas as pessoas ainda duvidam. Milagres acontecem, mas a lei ainda precisa ser cumprida. É uma história divina e terrena. A paz em Nazaré foi interrompida por uma notícia vinda de Roma. Um decreto foi emitido pelo imperador César Augusto, ordenando que todo o mundo fosse recenseado. Cada homem deveria retornar à sua cidade de origem para registrar seu nome e sua família para os impostos. Para José, isso significava uma jornada longa e árdua. Sendo ele da casa e da linhagem do rei Davi, ele era obrigado a ir para Belém, a cidade de Davi, na Judéia. A ordem era inquestionável, mas o momento não poderia ser pior para a sua família. José ficou angustiado. Como ele poderia levar Maria, que estava no 9º mês de gravidez, em uma viagem tão perigosa? A estrada era longa, cheia de perigos e desconfortos, mas, ao mesmo tempo, como poderia deixá-la sozinha? Ele estava dividido e não sabia o que fazer. Ele pensou: devo registrar meus filhos, mas o que farei com esta donzela? Não posso registrá-la como minha esposa, pois tenho vergonha. E se a registrar como minha filha, todo o Israel sabe que ela não é minha filha. A situação era um nó legal e social. No final, ele entendeu que a vontade do Senhor o guiaria. Ele selou sua mula, preparou algumas provisões e colocou Maria sobre o animal. Seus filhos o acompanharam, ajudando na jornada. A pequena e sagrada família deixou Nazaré, confiando na providência de Deus para o seu futuro. A viagem para o sul foi lenta e cansativa. O sol da Judéia castigava durante o dia e as noites eram frias. Cada solavanco da mula era um desconforto para a jovem grávida. José, já idoso, sentia o peso da responsabilidade em cada passo que dava. Eles caminharam por dias, atravessando vales e subindo colinas. A paisagem se tornava cada vez mais árida à medida que se aproximavam de Belém. Eles eram apenas mais uma família, entre as muitas que viajavam pelas estradas em obediência ao decreto do poderoso imperador. Quando estavam a apenas alguns quilômetros de Belém, algo começou a acontecer com Maria. As dores do parto começaram. Ela se virou para José, com uma expressão estranha no rosto, uma mistura de dor e alegria, um mistério que ele não conseguia decifrar. José, vendo-a, perguntou: "O que há com você, Maria?" "Vejo seu rosto ora rindo, ora triste." Ela o olhou e respondeu com palavras proféticas, revelando uma visão que só ela podia ver naquele momento, uma visão do futuro de seu filho e do mundo. "Eu vejo com meus olhos 2 povos", ela disse. "Um povo está chorando e se lamentando amargamente, enquanto o outro povo está se alegrando e exultando." Ela via a divisão que seu filho traria ao mundo, entre aqueles que o aceitariam e aqueles que o rejeitariam,
As dores se tornaram mais fortes, mais urgentes. A hora havia chegado. José, tire-me desta mula, ela implorou, pois aquele que está dentro de mim me pressiona para sair. O pânico tomou conta do velho carpinteiro. Eles estavam no meio do deserto, sem abrigo. O que farei? Para onde a levarei para esconder minha vergonha? Ele pensou. Não havia estalagens por perto, e mesmo que houvesse, provavelmente estariam lotadas por causa do censo. O lugar era desolado, sem uma única casa à vista para se abrigarem. Então, no meio do nada, ele avistou uma caverna. Era escura e provavelmente usada por pastores para abrigar seus rebanhos durante as tempestades. Não era o lugar ideal, mas era a única opção. Ele guiou a mula até a entrada e ajudou Maria a descer. Ele a levou para dentro da caverna escura e úmida. O cheiro de animais pairava no ar. Era um lugar humilde, primitivo, longe de qualquer conforto. Ele a acomodou da melhor maneira que pôde, deixando seus filhos com ela para que não ficasse sozinha. Mas ele sabia que precisava de ajuda. Ele não era parteiro. Com o coração acelerado pela urgência, ele disse a si mesmo: eu irei procurar por uma parteira hebraica na região de Belém. Ele deixou a caverna e começou a correr em direção à cidade em busca de ajuda. E foi então, enquanto corria, que o evento mais estranho e maravilhoso de todos aconteceu. José, mais tarde, descreveria a cena com admiração. O próprio tempo pareceu parar. Todo o universo prendeu a respiração, como se estivesse esperando por um evento cósmico. Uma mudança na realidade. José estava andando e não andava, ele disse. O movimento cessou, mas ele continuava se movendo. Era uma contradição, uma suspensão das leis normais da física. Ele olhou para o céu e viu que o firmamento estava parado, em um silêncio absoluto. Ele viu que as aves do céu haviam parado em pleno voo. Elas estavam congeladas no ar, imóveis. Era uma cena surreal, como se um pintor tivesse congelado o mundo em uma única tela. Um momento de silêncio e de grande expectativa. O mundo aguardava por algo. Ele olhou para a terra e viu operários sentados para uma refeição. As mãos deles estavam no prato, mas não se moviam. Aqueles que estavam mastigando, não mastigavam. Aqueles que levavam a comida à boca, não a levavam. Seus braços estavam paralisados no meio do gesto. Ele olhou para um rebanho de ovelhas que estava sendo conduzido. As ovelhas estavam paradas, imóveis. O pastor, com seu cajado erguido para guiá-las, também estava congelado, com o braço no ar. O riacho ao lado, cujas águas ele ouvia, parou de correr completamente. Toda a criação estava em um estado de suspensão, em um silêncio profundo e reverente. O tempo havia parado no exato momento do nascimento sagrado. O universo inteiro fez uma pausa para testemunhar a entrada de seu Criador no mundo, em uma humilde caverna. Então, de repente, tudo voltou a se mover. Os pássaros continuaram seu voo. Os operários terminaram suas refeições. As ovelhas voltaram a andar. O fluxo do tempo foi retomado, mas o mundo não era mais o mesmo. A eternidade havia tocado o tempo naquele momento. José continuou sua corrida, com a imagem daquela quietude cósmica gravada em sua mente. Ele entendeu que algo de imensa importância estava acontecendo. Ele correu com ainda mais urgência, sabendo que precisava encontrar ajuda para a mãe e o recém-nascido, o centro daquele milagre. Ele finalmente viu uma mulher descendo da região montanhosa. Ele correu até ela e perguntou: "Para onde você vai?" Ela respondeu que era uma parteira e que estava a caminho de um trabalho. José sentiu uma onda de alívio. Deus havia providenciado a ajuda. Ele a abordou. "Eu preciso de você. Por favor, venha comigo." A mulher perguntou: "Você é de Israel?" "Sim," ele respondeu. Ela então quis saber quem estava dando à luz na caverna. E José, com sinceridade, lhe contou a história, por mais incrível que parecesse. "É Maria a que foi criada no templo," ele explicou. "Ela me foi entregue para ser minha esposa, mas não é minha esposa. Ela concebeu do Espírito Santo." A história era tão fantástica que a parteira olhou para ele com incredulidade e uma certa desconfiança. A parteira cética perguntou: "Isso é verdade?" E José respondeu: "Venha e veja." Ele a instou a testemunhar por si mesma. A parteira,
Talvez movida pela curiosidade ou por um impulso divino, concordou em segui-lo até a caverna para ver aquela maravilha. Eles caminharam juntos apressadamente, voltando pelo caminho que José havia percorrido. O coração do velho carpinteiro estava cheio de esperança e ansiedade. O que eles encontrariam ao chegar? O milagre estaria completo? A mãe e o filho estariam bem e a salvo? Ao se aproximarem da entrada da caverna, eles viram algo espantoso. A caverna, antes escura e sombria, estava sendo ofuscada por uma nuvem luminosa. Uma luz brilhante e sobrenatural emanava de dentro, tão intensa que seus olhos mal conseguiam suportar a visão daquele lugar. A parteira, assustada, exclamou: "Minha alma foi engrandecida neste dia, pois meus olhos viram maravilhas incríveis." O nascimento de Israel aconteceu. Ela entendeu que não estava prestes a testemunhar um nascimento comum, mas um evento sagrado, um milagre de Deus. A nuvem de luz então começou a se retirar lentamente da caverna. E à medida que a luz se dissipava, uma nova luz aparecia em seu lugar. Uma grande luz brilhou dentro da caverna e seus olhos não podiam suportá-la. A luz era o próprio recém-nascido. Gradualmente, essa luz também diminuiu até que eles puderam ver a criança. O bebê apareceu e tomou o seio de sua mãe, Maria. O nascimento havia acontecido, não com a dor e o sangue de um parto comum, mas em um halo de luz e silêncio. A parteira ficou maravilhada. Ela entrou na caverna e viu Maria sentada com seu filho. O bebê estava ali, perfeito e sereno. A cena era de uma paz indescritível, uma sagrada família banhada na luz suave que ainda preenchia o ambiente daquela humilde caverna. A parteira saiu da caverna e encontrou outra mulher, Salomé, que estava se aproximando. Ela anunciou a Salomé a notícia incrível. "Eu tenho uma visão nova e maravilhosa para te contar. Uma virgem deu à luz, um fato que sua natureza não permite." Salomé, no entanto, era ainda mais cética. Ela respondeu com uma declaração forte e duvidosa: "Tão certo como vive o Senhor meu Deus, a menos que eu insira meu dedo e examine sua condição, não acreditarei que uma virgem deu à luz de verdade." A dúvida de Salomé representa a necessidade humana de provas físicas de tocar para crer. Ela não se contentaria com o testemunho da parteira. Ela precisava verificar o milagre com suas próprias mãos, uma atitude que teria uma consequência imediata e chocante para ela. A parteira a levou para dentro da caverna. Maria, ouvindo a dúvida de Salomé, se cobriu por modéstia. Mas a parteira a instruiu a se revelar, pois não se tratava de uma pequena provação que estava sendo trazida. Salomé se preparou para o exame. Salomé se aproximou de Maria e inseriu o dedo para realizar o exame. No exato instante em que o fez, ela soltou um grito de agonia. "Ai de minha maldade e de minha incredulidade, pois tentei o Deus vivo, e eis que minha mão está se consumindo em fogo." Sua mão, que ousou duvidar e testar o milagre, ficou instantaneamente paralisada e seca, como se tivesse sido queimada. A dor era intensa, e o castigo por sua incredulidade foi imediato e terrível. Ela caiu de joelhos, chorando e se arrependendo de sua falta de fé. Ela orou a Deus pedindo perdão. "Lembre-se de mim, Senhor, pois sou da semente de Abraão, Isaque e Jacó. Não me faças de exemplo para os filhos de Israel, mas devolve-me aos pobres, pois tu sabes que eu cuidava deles em teu nome." Enquanto ela orava, um anjo do Senhor apareceu ao seu lado. "Salomé, Salomé", disse o anjo, "o Senhor te ouviu. Aproxime-se da criança e segure-a, e você receberá a salvação e a cura." A misericórdia estava sendo oferecida junto com o castigo. Com grande temor e arrependimento, Salomé se aproximou do recém-nascido. Ela o pegou nos braços, dizendo: "Eu o adorarei, pois um grande rei nasceu para Israel." No momento em que ela segurou o bebê Jesus, sua mão foi instantaneamente curada por completo. Ela saiu da caverna, curada e justificada, proclamando o milagre a todos. Sua dúvida havia se transformado em uma fé inabalável, forjada através de uma experiência dolorosa e milagrosa. Ela se tornou a segunda testemunha, depois da parteira, do nascimento virginal. Esta história, com a parteira e a dúvida de Salomé,
enfatiza a crença na virgindade perpétua de Maria, mesmo durante e após o parto. É um detalhe teológico importante que este evangelho antigo procurou estabelecer de forma dramática e milagrosa para todos os seus leitores. Enquanto isso, o mundo fora da caverna começava a reagir. A notícia de um nascimento especial não permaneceria secreta por muito tempo. Do Oriente, homens sábios que haviam visto uma nova estrela no céu já estavam a caminho, seguindo o sinal celestial que os guiava. Eles chegaram a Jerusalém, perguntando ao rei Herodes: "Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo." A notícia, que deveria ser de alegria, encheu o coração do rei Herodes de medo e de ciúme. Herodes, um tirano paranoico, ficou profundamente perturbado. Ele convocou todos os principais sacerdotes e escribas e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles, consultando as Escrituras, responderam: "Em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta Miqueias." O palco estava montado para o próximo capítulo da história. O nascimento humilde na caverna estava prestes a colidir com o poder e a paranoia do palácio. O céu havia proclamado o nascimento com uma estrela, mas a terra responderia com a ameaça de uma espada. Herodes, tendo ouvido dos escribas que o Messias nasceria em Belém, chamou secretamente os magos. Com uma astúcia venenosa, ele os interrogou cuidadosamente sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Ele precisava de cada detalhe para seus planos sombrios e secretos. Com um sorriso falso, ele os enviou a Belém. "Vão e procurem diligentemente pelo menino", disse ele, "e quando o encontrarem, avisem-me, para que eu também possa ir e adorá-lo." Mas em seu coração não havia adoração, apenas um medo gelado e uma intenção assassina. Os magos, homens de sabedoria e fé, partiram de Jerusalém. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente reapareceu diante deles. Seus corações se encheram de uma alegria imensa ao verem o guia celestial mais uma vez, confirmando que estavam no caminho certo. A estrela não apenas os guiou na direção certa, mas parou precisamente sobre o lugar onde o menino estava. Não sobre uma casa ou uma estalagem, mas sobre a humilde caverna onde José havia abrigado Maria. O céu apontava para o mais humilde dos lugares. Eles entraram na caverna e viram o menino com Maria, sua mãe. A cena era simples, despojada de qualquer realeza terrena, mas cheia de uma santidade palpável. Diante daquela visão, os sábios do Oriente se prostraram no chão e o adoraram com grande reverência. Então eles abriram seus tesouros, as caixas que haviam carregado por uma distância tão longa. Eles apresentaram ao menino seus presentes, cada um carregado de um profundo significado simbólico. Não eram presentes comuns, mas ofertas proféticas, que anunciavam o destino daquela pequena criança. Eles lhe ofereceram ouro, o presente para um rei. Reconheciam que aquele bebê, nascido em uma caverna, era o verdadeiro Rei dos Reis, cuja soberania não era deste mundo. O ouro era um tributo à sua majestade e ao seu poder, um reconhecimento da sua realeza. Depois, ofereceram-lhe incenso, a resina aromática queimada no templo, como uma oferta a Deus. Com este presente, eles reconheciam a divindade do menino. Ele não era apenas um rei, mas o próprio Deus feito homem, digno de adoração e de sacrifício, o verdadeiro sacerdote. Por fim, ofereceram-lhe mirra, uma resina amarga usada para embalsamar os mortos. Este era o presente mais sombrio e profético. Com ele, eles reconheciam que aquele menino havia nascido para morrer. Sua realeza e divindade o levariam a um sacrifício para a salvação da humanidade. Após a adoração, os magos se prepararam para voltar a Jerusalém e relatar a Herodes como ele havia pedido. Mas naquela noite, eles foram avisados em um sonho. Uma mensagem divina os instruiu a não retornarem ao rei tirano, pois suas intenções eram más. Obedecendo à visão celestial, eles mudaram seus planos. Em vez de voltar para Jerusalém, eles partiram para sua terra por um outro caminho, deixando Herodes esperando em vão. Eles haviam cumprido sua missão de adoração e agora escapavam da armadilha do rei ciumento.
Com a partida dos magos, o perigo para a criança se tornou iminente. Naquela mesma noite, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho. Era a terceira vez que um sonho guiava os passos do carpinteiro, e a mensagem desta vez era de uma urgência terrível. "Levante-se", ordenou o anjo. "Pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo." O sonho não era uma sugestão, mas uma ordem divina para uma fuga imediata e veloz. José não hesitou nem por um momento. Ele acordou imediatamente. O medo deve ter tomado conta de seu coração, mas sua fé era mais forte. Sob o manto escuro da noite, ele acordou Maria, explicando a terrível notícia e a ordem do anjo de Deus. Sem tempo para se despedir ou arrumar muitos pertences, eles fugiram. José colocou Maria e o menino Jesus na mula, e eles partiram apressadamente para o sul. Eles se tornaram refugiados, escapando da fúria de um rei poderoso para buscar segurança em uma terra estrangeira. A jornada para o Egito era longa e perigosa, atravessando desertos e territórios hostis. Mas era o único caminho para a salvação. O Egito, que um dia fora uma terra de escravidão para o povo de Israel, agora se tornaria um refúgio para o seu Salvador. Enquanto isso, em Jerusalém, Herodes esperava. Os dias se passaram e os magos não voltaram. Ele percebeu que havia sido enganado, que os sábios do Oriente o haviam desobedecido e frustrado seus planos. Sua paranoia se transformou em uma fúria cega e assassina. Sentindo-se ridicularizado e temendo que este novo rei pudesse um dia desafiar seu trono, Herodes tomou uma decisão monstruosa. Ele decidiu eliminar a ameaça pela raiz, não importando o custo em sangue inocente. Seu medo o transformou em um monstro, um grande assassino. Ele enviou seus soldados a Belém e a todos os seus arredores. A ordem era brutal e sem misericórdia. Matem todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo que ele havia apurado com os magos. Nenhuma criança do sexo masculino deveria ser poupada. O que se seguiu foi um dos atos mais sombrios da história. Os soldados invadiram as casas de Belém, arrancando os bebês dos braços de suas mães. Gritos de terror e lamento encheram o ar da pequena cidade. O sangue de inocentes correu pelas ruas. Um grande lamento foi ouvido, choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque eles já não existiam. A profecia de Jeremias se cumpriu de uma forma terrível, enquanto as mães de Belém choravam por suas crianças assassinadas pelo rei. Mas a fúria de Herodes não se limitou às crianças de Belém. Ele também se lembrou de outro nascimento milagroso que havia sido anunciado, o de João, filho do sacerdote Zacarias. Ele sabia que João poderia ser uma ameaça futura, um aliado do novo rei. Isabel, a mãe de João, ouviu sobre o massacre e o perigo que seu filho corria. Cheia de medo, ela pegou o menino e fugiu para as montanhas. Ela procurou um lugar para se esconder, mas não havia nenhum. O deserto não oferecia refúgio contra os soldados. Desesperada, vendo os soldados se aproximando, ela clamou em voz alta a uma montanha próxima: "Ó montanha de Deus, receba uma mãe com seu filho." Sua oração foi um ato de fé pura, pedindo à própria criação que a protegesse da maldade dos homens. E segundo este evangelho antigo, um milagre aconteceu. A montanha se abriu diante dela, criando uma fenda. Ela e o menino João entraram, e a montanha se fechou atrás deles, escondendo-os perfeitamente. Um anjo do Senhor estava com eles, e uma luz os iluminava. Enquanto isso, Herodes, não encontrando João, ficou ainda mais furioso. Ele enviou seus oficiais ao templo para interrogar seu pai, o sacerdote Zacarias. "Onde você escondeu seu filho?" eles perguntaram. A caçada ao menino se concentrou em seu pai, o sacerdote. Zacarias, que estava servindo no altar, respondeu com coragem: "Eu sou um servo de Deus e estou continuamente no templo. Não sei onde meu filho está." Sua resposta foi honesta, mas não satisfez os homens do rei, que estavam acostumados a obter o que queriam. Os soldados de Herodes voltaram ao rei e lhe relataram a resposta de Zacarias. Herodes, enfurecido,
enviou os soldados de volta com uma nova ordem. Se ele não lhes dissesse onde estava o filho, eles deveriam matá-lo ali mesmo, no lugar sagrado do templo. Os soldados foram ao templo e transmitiram o ultimato a Zacarias. Diga-nos onde está seu filho. Saiba que seu sangue está em nossas mãos se você se recusar a falar. A ameaça de morte foi feita dentro da própria casa de Deus, um ato de sacrilégio. Zacarias, com uma fé inabalável, respondeu: Vocês derramarão meu sangue, mas o Senhor receberá meu espírito, pois vocês derramarão sangue inocente no pátio da casa do Senhor. Ele sabia que seu destino estava selado, mas não trairia seu filho nem a Deus. Ao amanhecer, os soldados, cumprindo as ordens do rei, assassinaram Zacarias. Eles o mataram entre o altar e o templo. Seu sangue inocente foi derramado no chão sagrado, um testemunho silencioso da tirania de Herodes e da fé do sacerdote que o desafiou. Os outros sacerdotes do templo não sabiam o que havia acontecido. Na hora da saudação, Zacarias não saiu para abençoar o povo como de costume. Eles esperaram, mas ele não apareceu. Preocupados, um deles finalmente criou coragem para entrar no Santo dos Santos. Ao entrar, ele viu uma cena terrível. O sangue de Zacarias estava coagulado no chão de mármore, e uma voz do céu foi ouvida dizendo: Zacarias foi assassinado, e seu sangue não será limpo até que o vingador venha. O assassinato foi revelado de forma sobrenatural. O sacerdote saiu correndo, gritando sobre o que havia visto. Todos os sacerdotes ouviram e correram para ver. Eles encontraram o corpo e começaram a lamentar e a rasgar suas vestes. A notícia do assassinato do sumo sacerdote se espalhou por todo o povo. O corpo de Zacarias não foi encontrado imediatamente. Após 3 dias, seu corpo foi encontrado, e o povo o enterrou ao lado de seu pai. Eles então elegeram Simeão em seu lugar como sumo sacerdote, o mesmo homem justo que um dia receberia Jesus no templo. Assim, a história do nascimento do Salvador foi marcada pelo sangue de mártires. As crianças inocentes de Belém e o justo sacerdote Zacarias foram as primeiras vítimas da guerra entre o reino de Herodes e o reino de Deus, uma guerra que continuaria por muito tempo. A fuga da Sagrada Família para o Egito agora fazia ainda mais sentido. Era a única maneira de proteger o menino da fúria de um rei que não hesitava em matar crianças em seus berços ou sacerdotes em seus altares. A escuridão do mundo se opunha à luz. A história de Isabel e João se escondendo na montanha é um eco da proteção divina. Assim como Maria e Jesus foram protegidos pela fuga, João foi protegido por um milagre da natureza. Deus estava guardando as 2 crianças que teriam papéis centrais em seu plano. O contraste entre a adoração pacífica dos magos e a violência frenética de Herodes é impressionante. Mostra as 2 respostas possíveis ao nascimento de Cristo: a adoração humilde, que oferece seus tesouros, e o orgulho ameaçado, que desembainha sua espada para destruir a ameaça. Os presentes dos magos, ouro, incenso e mirra, podem ter sido providenciais. A riqueza do ouro provavelmente ajudou a financiar a súbita e longa viagem da família para o Egito, mostrando como a adoração pode prover os meios para a sobrevivência em tempos de perseguição. A fuga para o Egito também cumpriu outra profecia. Assim como Deus chamou seu filho, Israel, para fora do Egito nos tempos de Moisés, agora ele chamaria seu filho unigênito para fora do Egito após a morte do tirano. A história da salvação estava se repetindo. O proto-evangelho de Tiago, ao contar esses detalhes vívidos, preenche as lacunas da narrativa bíblica. Ele nos dá uma visão mais crua e dramática dos eventos que cercaram o nascimento de Jesus, mostrando o perigo real e a proteção divina, que sempre estiveram presentes na história. O assassinato de Zacarias no templo é particularmente chocante. Transforma o sumo sacerdote em um mártir, um profeta que deu a vida para proteger seu filho, o precursor do Messias. É uma história de coragem e fé diante da tirania absoluta do rei. A pequena cidade de Belém, que deveria ser um lugar de alegria, tornou-se um lugar de luto profundo. Mas a esperança não foi extinta.
A criança, que era o alvo de todo aquele ódio, estava segura, a caminho de uma terra estrangeira, guardada por seus pais adotivos. A história nos lembra que a chegada da luz muitas vezes provoca a reação mais violenta da escuridão. O nascimento de Jesus não trouxe paz imediata ao mundo, mas expôs a batalha que sempre existiu entre o bem e o mal, entre o poder de Deus e o poder dos tiranos. José, o carpinteiro, mais uma vez se mostra como o herói silencioso da história. Sua obediência imediata aos sonhos, sua coragem em enfrentar a jornada e sua dedicação em proteger Maria e Jesus são fundamentais para a sobrevivência da Sagrada Família em todos os momentos. A narrativa agora deixa a terra de Israel manchada de sangue e segue a família para o exílio. O período no Egito seria um tempo de espera, um interlúdio antes que eles pudessem retornar e a criança pudesse finalmente crescer na cidade de Nazaré. A ameaça de Herodes foi o primeiro de muitos perigos que Jesus enfrentaria em sua vida. A sombra da cruz já se projetava desde o seu nascimento, marcada pela mirra dos magos e pelo sangue dos inocentes. A salvação viria através de muito sofrimento e perseguição. A fé de Maria e José foi forjada no fogo. Eles passaram da alegria da anunciação para a dúvida, depois para o julgamento, a adoração e, finalmente, para a perseguição e o exílio. Sua jornada foi um microcosmo da jornada de fé que muitos seguidores de seu filho enfrentariam. O silêncio do texto sobre os anos no Egito nos convida a imaginar como eles viveram. Como José sustentou sua família em uma terra estranha. Foi um tempo de paz e anonimato, antes da tempestade que viria, quando retornassem à sua terra natal para viver a sua vida. A terra do Egito, com seus deuses antigos e pirâmides imponentes, tornou-se o lar temporário da Sagrada Família. Eles eram estrangeiros em uma terra estranha, refugiados políticos fugindo da fúria de um rei. José, o carpinteiro, deve ter trabalhado duro para sustentar sua nova família. Os evangelhos canônicos são silenciosos sobre este período, mas outras tradições e evangelhos apócrifos da infância pintam um quadro cheio de milagres. Eles contam que, por onde o menino Jesus passava, coisas extraordinárias aconteciam, revelando seu poder divino mesmo na infância, um grande mistério. Uma lenda conta que, quando a família entrou em um templo egípcio, todos os ídolos de pedra e madeira caíram de seus pedestais e se despedaçaram no chão. Os deuses falsos do Egito não podiam permanecer de pé na presença do único Deus verdadeiro, encarnado. Outra história fala de como, durante a viagem pelo deserto, a família ficou com fome. Maria, vendo uma tamareira alta, pediu a José que pegasse alguns frutos. O menino Jesus então ordenou à palmeira que se curvasse, e ela obedeceu, oferecendo seus frutos à sua mãe. Contam também que animais selvagens do deserto, como leões e leopardos, se aproximavam da criança, não para atacar, mas para adorá-la. Eles caminhavam pacificamente ao lado da família, reconhecendo seu Criador. A harmonia do Éden parecia ser restaurada ao redor do menino. Essas histórias, embora não estejam na Bíblia, mostram o desejo dos primeiros cristãos de preencher os anos silenciosos. Elas retratam um jovem Jesus já consciente de seu poder e de sua missão, trazendo a luz e a ordem do céu para um mundo pagão e caótico. E os anos se passaram neste exílio. A família viveu em paz, longe da ameaça de Herodes. O menino crescia em força e sabedoria, sob o cuidado amoroso de Maria e a proteção vigilante de José, seu pai adotivo, um homem de grande fé. Enquanto isso, na Judéia, a justiça divina alcançou o rei tirano. Herodes o Grande, após uma vida de paranoia e brutalidade, foi afligido por uma doença terrível e dolorosa. Seu corpo apodreceu enquanto ele ainda estava vivo, um final terrível para um reinado sangrento. Com a morte de Herodes, a ameaça imediata ao menino desapareceu. E mais uma vez, a comunicação celestial guiou os passos de José. Enquanto dormia, o anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho pela 4ª vez, trazendo a notícia que eles tanto esperavam. "Levante-se", disse o anjo.
Pegue o menino e sua mãe e volte para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam a vida do menino estão mortos. A ordem para o exílio foi revogada. Era seguro voltar para casa, para a terra prometida de seus antepassados. José obedeceu sem hesitar. Ele arrumou seus poucos pertences, preparou a mula e começou a longa jornada de volta para Israel. O menino Jesus, agora uma criança pequena, estava finalmente voltando para sua terra natal, o lugar onde seu ministério um dia floresceria para todos. Mas, ao se aproximar da Judéia, José ouviu uma notícia preocupante. O sucessor de Herodes em Jerusalém era seu filho, Arquelau, um homem conhecido por ser tão cruel e implacável quanto seu pai. O medo tomou conta do coração de José mais uma vez. Ele temeu ir para Belém ou qualquer outra cidade da Judéia. A casa de Davi ainda era um lugar perigoso para o verdadeiro herdeiro do trono. Ele sabia que Arquelau não hesitaria em eliminar qualquer ameaça potencial ao seu poder, assim como seu pai fez. Em sua incerteza, ele recebeu mais uma vez a orientação divina. Sendo avisado em um sonho, ele se retirou para a distante e desprezada região da Galileia. Ele evitou a capital e os centros de poder, buscando segurança no anonimato de uma província do norte. Ele levou sua família para a pequena e insignificante aldeia de Nazaré, o lugar de onde ele e Maria haviam partido anos antes. Era uma cidade tão obscura que se dizia: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era o esconderijo perfeito para o Rei do Universo. E assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Ao crescer naquela cidade, Jesus assumiu a identidade de sua terra, um homem do povo, de um lugar sem importância aos olhos do mundo, mas escolhido por Deus para um grande propósito. Com a família finalmente estabelecida em Nazaré, a cortina de silêncio desce sobre a história. Começam os chamados Anos Ocultos de Jesus, um período de quase 30 anos, sobre o qual as escrituras canônicas dizem muito pouco, um grande mistério para todos nós. Durante esse tempo, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele vivia a vida de uma criança comum em uma aldeia da Galileia. Brincava, aprendia e crescia, como qualquer outro menino de sua idade. Ele aprendeu o ofício de seu pai, a carpintaria. Trabalhava com a madeira, aprendendo a medir, cortar e construir. O Criador do Universo aprendeu a trabalhar com as mãos, santificando o trabalho humano e a vida simples. Ele era conhecido como o filho do carpinteiro. Ele frequentava a sinagoga local, aprendendo a Torá, os escritos dos profetas. Sua compreensão das escrituras surpreendia os mestres, mas ele permanecia humilde, sujeito a seus pais. Ele esperava pacientemente pelo tempo determinado para o início de sua missão pública, o seu ministério. Estes anos silenciosos são tão importantes quanto os milagres de seu nascimento. Mostram que Deus valoriza a vida comum, o crescimento lento e paciente. A salvação do mundo foi cultivada não em um palácio, mas na normalidade de uma família e de uma aldeia trabalhadora. Maria, sua mãe, guardava todas estas coisas em seu coração. Ela observava seu filho crescer, lembrando-se das promessas dos anjos, da adoração dos magos e da fuga para o Egito. Ela esperava com fé o dia em que seu propósito seria revelado a Israel. José, o guardião fiel, cumpriu sua missão. Ele protegeu a criança da espada de Herodes, proveu para a família no exílio e a estabeleceu em segurança em Nazaré. A tradição diz que ele morreu em paz com Jesus e Maria ao seu lado, antes de Jesus começar seu ministério. A narrativa do proto-evangelho de Tiago que acompanhamos chega ao seu clímax com o massacre dos inocentes e a morte de Zacarias. O texto então se encerra com uma nota pessoal do próprio autor, explicando como e por que ele escreveu esta história tão especial. O autor se identifica como Tiago, que a tradição entende como sendo um dos filhos de José de seu primeiro casamento, e, portanto, o meio-irmão de Jesus. Ele escreve: Eu, Tiago, escrevi esta história em Jerusalém quando houve um tumulto com a morte de Herodes. Ele conta que se retirou para o deserto
para escapar da confusão e da violência que se seguiram à morte do tirano. Foi lá, no silêncio e na solidão, que ele colocou por escrito todas as coisas maravilhosas que havia testemunhado desde o início, desde o sofrimento de Joaquim. Seu objetivo era preservar a memória desses eventos. Ele queria garantir que a história completa da Mãe do Senhor, sua origem milagrosa, sua vida no templo e as circunstâncias extraordinárias de seu parto virginal não fossem esquecidas pelas gerações futuras. Por isso escreveu. Assim, o livro se apresenta como um testemunho ocular, um relato de alguém que estava lá, que fazia parte da família. Isso lhe deu uma enorme autoridade e popularidade entre os primeiros cristãos, que ansiavam por mais detalhes sobre a vida de Jesus e Maria. O proto-evangelho de Tiago, portanto, não é tanto sobre a infância de Jesus, mas sobre a história que leva a ela. É o evangelho da infância de Maria. Seu foco principal é estabelecer a pureza, a santidade e o papel central da mulher escolhida por Deus. Ele responde a perguntas que os evangelhos canônicos não abordam. Quem eram os pais de Maria? Como foi sua infância? Como José foi escolhido? Como ele reagiu à gravidez? Cada detalhe é projetado para defender e exaltar a figura da Virgem Maria. O texto estabelece doutrinas que se tornariam centrais para muitas tradições cristãs, como a Natividade Milagrosa de Maria, sua apresentação e vida no templo e, mais importante, sua virgindade perpétua, antes, durante e após o parto de Jesus, o seu filho. Ao contar a história da parteira e da incrédula Salomé, o autor oferece uma prova física e milagrosa da virgindade de Maria no parto. E ao retratar José como um viúvo idoso, ele explica a menção dos irmãos de Jesus como sendo filhos de José. O livro também retrata a Sagrada Família de uma forma profundamente humana. Vemos a dor de Joaquim, a angústia de Ana, a dúvida de José e o medo de Maria. Eles não são figuras distantes, mas pessoas reais, enfrentando situações extraordinárias com fé e coragem. A história que este livro conta influenciou profundamente a arte e a piedade cristãs por séculos. Cenas como o encontro de Joaquim e Ana no Portão Dourado, a apresentação de Maria no templo e o nascimento na caverna se tornaram temas recorrentes na iconografia cristã. Muitas festas litúrgicas da Igreja, como a Natividade de Maria e sua apresentação no templo, têm suas origens não na Bíblia, mas nesta antiga narrativa apócrifa. Sua influência na tradição é inegável, mesmo que o livro não tenha sido incluído no cânon oficial. O período dos anos silenciosos em Nazaré marca o fim da era dos milagres da infância. A vida de Jesus entra em uma fase de aparente normalidade. O divino estava velado no humano, esperando o tempo certo para se manifestar ao mundo de forma poderosa. A família que fugiu para o Egito agora vivia uma vida simples. O Rei dos Reis era um artesão em uma aldeia pobre. O Verbo feito carne aprendia as palavras humanas. É um mistério de humildade que fica no coração da fé cristã, o mistério da encarnação. O contraste é imenso. A história começou com anjos, milagres e profecias. Ela agora entra em um longo período de silêncio, onde a fé é vivida no dia a dia, no trabalho, na família e na comunidade, sem sinais ou maravilhas extraordinárias para todos. Este período nos ensina que a maior parte da vida espiritual é vivida no ordinário. É no cumprimento fiel dos deveres diários que a santidade é forjada. Jesus passou 90% de sua vida neste silêncio, mostrando o valor da paciência e da preparação. O menino que sobreviveu ao massacre de Herodes agora estava seguro, crescendo sob a proteção de sua família e da obscuridade de sua cidade. O mundo, em grande parte, o esqueceu. Mas o céu, não. O plano que começou com a oração de Ana continuava a se desenrolar. A narrativa da infância, com todos os seus dramas e maravilhas, está completa. O palco está montado. A criança se tornará um homem. E quando ele emergir do silêncio de Nazaré, o mundo nunca mais será o mesmo. A história está longe de terminar para todos. O proto-evangelho de Tiago nos deu o prólogo, a história de fundo que prepara o cenário para a grande peça.
Ele nos mostrou as raízes humanas e divinas da Sagrada Família, dando-nos um apreço mais profundo pelo milagre que estava no centro de tudo. Ao olharmos para a pequena casa em Nazaré, vemos a culminação de uma longa jornada. Uma jornada que começou com a vergonha da esterilidade e terminou com a honra de criar o Filho de Deus. Uma jornada de fé, sofrimento e milagres que mudou a história. A história de Tiago nos deixa aqui, com a família em segurança e o futuro se desdobrando lentamente. O autor cumpriu seu propósito. Ele nos contou a história da mãe de seu Senhor, garantindo que sua honra e sua história nunca fossem esquecidas pelo seu povo. O que se segue é a história contada nos evangelhos canônicos. A pregação de João Batista, o batismo no Jordão, os milagres, os ensinamentos e, finalmente, a jornada para a cruz e a ressurreição. A infância foi apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. Mas sem este primeiro capítulo, algo se perde. A humanidade, a ternura e os detalhes íntimos da origem de Maria e de seu relacionamento com José enriquecem a história, transformando figuras teológicas em pessoas com quem podemos nos relacionar, sofrer e nos alegrar em suas vidas. O livro, embora fora da Bíblia, serviu como um presente para a imaginação e a fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Ele nos convida a olhar para trás, para antes da manjedoura, e ver como Deus tece sua história através das vidas de pessoas comuns. A saga que começamos com um casal idoso e sem filhos, agora nos deixa com um menino crescendo em uma cidade pequena, carregando dentro de si o destino do mundo. O silêncio de Nazaré é o silêncio antes da tempestade, a calmaria antes da revolução que ele traria. A pequena dançarina do templo agora era uma jovem mãe. O carpinteiro relutante agora era um pai orgulhoso, e a criança nascida em uma caverna era o salvador de todos, esperando pacientemente por sua hora de se revelar ao mundo, para a salvação de todos. A história da infância é um lembrete de que os maiores planos de Deus muitas vezes começam em segredo, em lugares humildes e com pessoas improváveis. Começa com a lágrima de uma mulher estéril e termina com um carpinteiro ensinando seu ofício ao Filho de Deus. Ao sairmos desta narrativa, levamos conosco uma imagem mais rica e completa da Sagrada Família. Uma família que enfrentou a vergonha, o exílio e a perseguição, mas que perseverou através da fé, da obediência e da proteção constante da mão de Deus. O relato de Tiago cumpriu seu dever. A história foi contada. As origens foram reveladas. A honra de Maria foi defendida. Agora, o menino Jesus deve crescer, para que ele possa cumprir a missão para a qual nasceu em uma noite estrelada em uma caverna. O silêncio de Nazaré é um convite para nós, um convite para cultivar nossa própria fé no dia a dia, para encontrar Deus no ordinário e para nos prepararmos em silêncio para a missão que Ele tem para cada um de nós, assim como Jesus fez. A poeira das ruas de Nazaré se assenta. O som da serra na oficina de um carpinteiro é o único ruído, mas neste silêncio, o futuro da humanidade está sendo moldado, no coração de uma criança que era, ao mesmo tempo, plenamente humana e plenamente divina. A jornada através deste evangelho perdido nos mostrou as maravilhas que cercam o início da maior história já contada. Deu cor e vida aos personagens, transformando-os em heróis de uma saga de fé que continua a inspirar o mundo até os dias de hoje. E assim, o menino cresceu. O tempo passou, e o mundo esperava sem saber, pela revelação do carpinteiro de Nazaré, o rei nascido em uma caverna, o filho da Virgem do Templo, o Salvador prometido desde o início dos tempos, o Filho de Deus. O proto-evangelho nos deu o prefácio. Agora, o livro principal da vida de Jesus está prestes a começar. As sementes plantadas nesta história de sua infância e da infância de sua mãe estão prontas para florescer e dar frutos para a salvação do mundo. A fé de Joaquim e Ana, a pureza de Maria, a justiça de José, todos foram elementos essenciais na preparação do caminho para o Senhor. Cada um desempenhou seu papel perfeitamente, guiado pela mão invisível de Deus em cada passo da jornada, em todos os momentos. E assim, a história termina não com um grande milagre,
mas no silêncio de uma vida comum. Mas por que essa história foi contada? O proto-evangelho de Tiago não foi escrito apenas para entreter, mas para responder a perguntas e defender uma fé nascente. Nos primeiros séculos, a história do nascimento virginal era atacada por céticos. Eles espalhavam rumores para desacreditar a origem de Jesus. Este evangelho serviu como uma poderosa defesa, mostrando que a pureza de Maria foi divinamente protegida e publicamente provada, desde a sua infância. A cena do julgamento pela água amarga, por exemplo, é uma resposta direta a essas acusações. Mostra Maria e José sendo vindicados não por testemunhas humanas, mas pelo próprio Deus, através de um teste da lei judaica. Era uma prova irrefutável para os primeiros leitores. Além de defender, o texto também eleva a figura de Maria. Ela não é apenas uma jovem humilde escolhida por acaso. Ela é o fruto de um milagre, uma criança santa, criada no templo, alimentada por anjos. Ela foi preparada desde o ventre para ser a mãe de Deus. Esta história deu aos cristãos uma biografia da Virgem Maria, preenchendo os silêncios do Novo Testamento. Deu a ela paz, uma infância e uma história de fé, tornando-a uma figura mais completa e central na história da salvação, não apenas um personagem secundário. No entanto, apesar de todos os milagres, o que torna esta história tão poderosa é sua profunda humanidade. Sentimos a dor de Ana em seu jardim, a vergonha de Joaquim no templo e, mais agudamente, o coração partido de José ao descobrir a gravidez de Maria. A luta de José é talvez a parte mais relacionável. Sua dúvida, sua dor e sua decisão de agir com misericórdia, mesmo pensando ter sido traído, o tornam um herói profundamente humano. Sua história é um farol de compaixão e fé diante do incompreensível, um exemplo. A influência desta narrativa na cultura cristã é simplesmente imensa. Se você já viu uma pintura de Santa Ana ensinando a Virgem Maria a ler, ou de Joaquim e Ana se abraçando em um portão, você viu o proto-evangelho de Tiago em forma de arte. A tradição de que Jesus nasceu em uma caverna, tão comum nas igrejas orientais, vem diretamente deste texto. A imagem do estábulo, mais popular no Ocidente, vem do Evangelho de Lucas. Este livro antigo moldou a imaginação visual do Natal por séculos e séculos. Os nomes Joaquim e Ana, venerados como santos, não são mencionados em nenhum outro lugar da Bíblia. Toda a devoção aos pais da Virgem Maria tem sua origem nesta única fonte, um testemunho de seu poder duradouro sobre a tradição e a fé popular. Mas se é tão influente, por que este livro não está na Bíblia? A resposta está no processo de formação do cânon. Nos primeiros séculos, a Igreja precisava definir quais textos eram a base central da fé. Eles estabeleceram critérios rigorosos para a seleção dos livros. Um dos principais critérios era a autoria apostólica. Os textos deveriam ter uma ligação direta com os apóstolos de Jesus. O proto-evangelho, embora atribuído a Tiago, foi considerado pela maioria como tendo sido escrito mais tarde, no segundo século, por um autor anônimo, sem essa ligação. Além disso, seu foco em eventos miraculosos e lendários, especialmente na infância, o diferenciava do tom mais sóbrio dos 4 evangelhos canônicos, que se concentram principalmente no ministério público, na morte e na ressurreição de Jesus. Eles eram vistos como mais históricos e centrais. Assim, ele foi classificado como apócrifo. Esta palavra não significa necessariamente falso, mas sim escondido ou de origem duvidosa. Eram livros que, embora pudessem conter verdades e serem úteis para a piedade, não foram considerados a palavra inspirada de Deus para definir a doutrina. No entanto, o povo amava essas histórias. Enquanto os teólogos debatiam, os cristãos comuns liam e recontavam as histórias de Joaquim e Ana, da dança de Maria no altar e da mão curada de Salomé. A narrativa preenchia uma necessidade humana por detalhes e por maravilhas. Isso nos mostra o incrível poder da história. Uma boa narrativa pode moldar a cultura, inspirar a arte e definir a tradição de maneiras que decretos e debates teológicos muitas vezes não conseguem.
A história da infância de Maria capturou os corações das pessoas de forma permanente. Ela nos ensina que Deus trabalha de maneiras misteriosas. Ele escreve sua história não apenas nas linhas retas da história oficial, mas também nas curvas e nos detalhes das histórias que passamos de geração em geração. A verdade pode ser encontrada em muitos lugares. A jornada que fizemos através deste Evangelho nos levou a um mundo de fé simples e poderosa. Um mundo onde anjos falam com pessoas comuns, onde a oração de um justo pode mudar o destino e onde uma montanha pode se abrir para proteger uma criança inocente. Começamos com um casal idoso, envergonhado por sua esterilidade. E terminamos com eles como os avós do Messias, honrados por todas as gerações. É uma história sobre como Deus pode pegar a vergonha do mundo e transformá-la na maior das glórias e das bênçãos. Vimos a jornada de José, de um carpinteiro relutante e cético a um guardião fiel e pai adotivo do Filho de Deus. Sua fé silenciosa e sua obediência inabalável são um testemunho do poder da confiança, mesmo quando a razão falha em compreender o que se passa. E, acima de tudo, vimos a história de Maria, uma menina nascida de um milagre, criada na santidade, que disse sim a Deus e se tornou o portal através do qual a salvação entrou no mundo. Este livro é, em sua essência, um hino de louvor a ela. Ele nos convida a ver o Natal com novos olhos, a pensar não apenas na manjedoura, mas na caverna, a lembrar não apenas dos pastores, mas também da parteira, a honrar não apenas a mãe e o filho, mas também os avós que oraram por ela. A história da infância é um lembrete de que os grandes eventos da história são sempre construídos sobre os fundamentos de vidas pequenas e fiéis. A fidelidade de Joaquim e Ana em sua dor preparou o caminho para a fidelidade de Maria em sua missão de ser mãe. O silêncio dos anos em Nazaré, onde terminamos nossa história, é o silêncio da semente que cresce debaixo da terra. O mundo não vê nada, mas a obra mais importante está acontecendo em segredo, preparando a árvore que um dia dará frutos para a vida do mundo. Este Evangelho, com sua beleza e seus milagres, nos conecta à fé dos primeiros cristãos. Permite-nos sentar ao redor da fogueira com eles e ouvir as histórias que eles contavam sobre o começo de tudo, as histórias que enchiam seus corações de admiração e de esperança. Ele nos mostra que a fé não tem medo de fazer perguntas e que, para preencher os silêncios, a imaginação piedosa pode criar narrativas que, mesmo não sendo história literal, transmitem verdades profundas sobre o caráter de Deus e o amor que Ele tem por nós. A história completa, desde a oração no deserto até a oficina do carpinteiro, é um testemunho da providência de Deus. Ele guiou cada passo, protegeu contra cada perigo e preparou cada coração para o papel que deveriam desempenhar em seu grande plano de redenção. Ao concluir esta jornada, somos deixados com uma apreciação mais profunda pela família humana no centro da história divina. Eles não eram figuras de vitral, mas pessoas de carne e osso, com medos, esperanças e uma fé que foi testada e provada no fogo. O proto-evangelho de Tiago pode estar escondido nas margens da Bíblia, mas seu coração bate no centro da tradição cristã. Sua influência é um rio subterrâneo que alimentou a arte, a liturgia e a devoção por quase 2000 anos e continua a fluir. A beleza de sua narrativa está em sua simplicidade. É um conto popular, contado com a admiração de uma criança e a fé de um crente. Não se preocupa com teologia complexa, mas com a maravilha de como Deus escolheu entrar em nosso mundo de forma tão humilde. Que possamos levar conosco a lição de Joaquim e Ana, que a persistência na oração, mesmo quando o céu parece silencioso, pode trazer milagres. A fé deles, nascida da dor, deu ao mundo o seu maior presente, a mãe do Salvador de todos nós. Que possamos aprender com José, a ser justos, mas também misericordiosos, a ouvir a voz de Deus em nossos sonhos e a ter a coragem de proteger aqueles que nos são confiados, mesmo quando o mundo nos julga e não nos compreende de forma alguma. E que possamos nos inspirar em Maria, em sua pureza, sua coragem e seu sim incondicional à vontade de Deus. Que possamos, como ela, nos tornar portadores da luz divina em nosso próprio mundo, em nossas próprias vidas,
e em nosso próprio tempo e lugar. A história da infância é, em última análise, uma história de esperança. Ela nos diz que, mesmo na mais profunda tristeza, na mais longa espera, um milagre pode estar a caminho, e que os começos mais humildes podem levar aos destinos mais gloriosos e mais belos. O autor Tiago terminou seu relato no deserto, ponderando sobre as maravilhas que havia visto. Nós também terminamos nossa jornada, não no deserto, mas em nossos próprios lares, com a mesma oportunidade de ponderar sobre a beleza e o mistério desta história esquecida. É um lembrete de que há sempre mais para descobrir, mais para aprender. A história é um vasto oceano, e os textos canônicos são apenas uma parte dele. Explorar suas margens, como fizemos hoje, pode nos trazer tesouros inesperados e uma fé mais rica e profunda. A pequena criança do templo que dançou no altar tornou-se a rainha do céu. O bebê nascido em uma caverna tornou-se o salvador do mundo. E a história de como tudo começou continuará a ser contada enquanto houver corações dispostos a ouvir a sua música. A narrativa nos mostra que cada vida é importante no plano de Deus. Um casal idoso, uma jovem virgem, um carpinteiro humilde. Juntos, eles formaram o berço para o maior evento da história, provando que Deus usa o improvável para realizar o impossível em nossas vidas. O silêncio que envolve a casa em Nazaré não é um fim, mas uma pausa. É a quietude antes do início do ministério público de Jesus, o próximo e mais dramático ato da história da salvação. A preparação terminou. A missão está prestes a começar. Este evangelho nos deu o presente do contexto. Ele nos deu o antes, a história de fundo que torna a história principal ainda mais ressonante e poderosa. É o alicerce sobre o qual a casa da história do evangelho é construída, forte e resistente ao tempo. A fé dos personagens desta história é um desafio para a nossa. Em um mundo de ceticismo, eles acreditaram em anjos. Em uma cultura de vergonha, eles confiaram na promessa de Deus. E em face do perigo, eles obedeceram sem hesitar um só momento. Ao final, o proto-evangelho de Tiago é uma história de amor. O amor de um casal que nunca desistiu da esperança. O amor de Deus por seu povo ao enviar-lhes um Salvador. E o amor de uma jovem mãe por seu filho divino, um amor que mudaria o mundo. Que a maravilha e a ternura desta história antiga permaneçam conosco. Que ela nos inspire a procurar a mão de Deus nos detalhes de nossas próprias vidas e a acreditar que, mesmo nos capítulos silenciosos, uma grande história está sendo escrita para cada um de nós. A poeira dos séculos cobriu este texto, mas sua luz não se apagou. Ao trazê-lo à tona, nos conectamos com a fé vibrante e imaginativa dos primeiros seguidores de Jesus, e nossa própria fé se torna um pouco mais colorida, um pouco mais humana, um pouco mais completa. A história foi contada, da esterilidade à natividade, do templo ao exílio, da dúvida à adoração. A base foi lançada para a maior vida já vivida. O prólogo termina, e agora o verdadeiro evangelho pode finalmente começar, com o seu grande mistério. Se esta jornada por textos escondidos e histórias esquecidas é o que alimenta sua alma, então você está no lugar certo. Inscreva-se para continuar essa exploração conosco, curta este vídeo para que mais pessoas o encontrem e comente a parte desta história que você nunca esquecerá.